Olá, pessoal! É um prazer imenso estar com vocês aqui para mais uma aula. Peço a você, antes da gente começar, para já deixar o seu curtir ou descurtir, tanto faz para o YouTube, é a mesma coisa, você ajuda o nosso vídeo a atingir mais pessoas. Bom, nós vamos hoje então falar do capítulo 26 do livro de Gênesis. Peço que vocês perdoem a voz um pouquinho fanha, ainda estou um pouquinho gripado, saindo aí de uma gripe forte. Não quero recomendação de remédio, chazinho, nada disso. Quero apenas as suas orações se você desejar orar, né? Muito bem, mas vamos então para o capítulo de número 26 do livro de Gênesis, que é um capítulo bastante interessante. Nós havíamos no capítulo 25 começado o arco narrativo de Jacó. Porém, a Torá ela vai fazer uma pausa na narrativa de Jacó e vai falar sobre Isaac. E essa fala a respeito de Isaac, ela não segue necessariamente uma ordem cronológica dentro do fio narrativo. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque se você for parar para pensar na narrativa, a narrativa ela não traz a presença aí dos filhos, muito menos a ideia de que os filhos já fossem adultos ou coisa parecida. Tá? E é muito comum, a Torá de vez em quando faz realmente umas idas e vindas do ponto de vista do arco narrativo, né, e da sua sequência. Bom, então vamos falar sobre o capítulo 26. O capítulo 26 é praticamente o único capítulo em que Isaac é um protagonista, né? Ou seja, ele é o personagem principal do capítulo. Ele até aparece em outros capítulos, mas como um personagem secundário, não como a pessoa mais importante. Aqui não, aqui este é o único capítulo em que ele aparece em mais detalhes. E nós falamos um pouco sobre isso nas últimas aulas. Então vamos lá, o capítulo 26 trata essencialmente de Isaac, com exceção dos últimos versículos que falam de Esaú. E, na minha opinião, esses últimos versículos, que são só o 34 e 35, deveriam estar no capítulo 27. Né? Não fui eu que fiz a divisão de capítulos, né? Talvez tenha acabado a página e aí a pessoa optou por colocar isso. Na verdade, não, acabou a página, não, faltou um pedacinho da página, a pessoa talvez pensou em antecipar. Eu não sei o que se passou na cabeça de quem fez a divisão de capítulos e versículos, que foi algo que aconteceu na Idade Média. Mas, na realidade, assim, esse trechinho do 34 e 35 de Gênesis 26, ele cabe melhor em Gênesis 27. Tá? De todo jeito, vamos falar um pouquinho sobre ele. Mas, essencialmente, então, a gente pode dividir este capítulo em três partes. A primeira delas é a narrativa de Isaac e Rebeca em Gerar. É aquela história de ela não é minha esposa, ela é minha irmã, né? E que não acaba muito bem. Então, esse texto ele vai ocupar do versículo 1 até o versículo 14. Existe alguma controvérsia? Tem gente que termina essa história no versículo 11, tá? E considera o 12 em diante parte da narrativa seguinte, né? Na verdade, os versículos 12 a 14, eles servem meio que como intermediários para gravitar de uma narrativa, de uma história para outra, né? Então, eles tanto se encaixam na história anterior, quanto eles se encaixam na história posterior, porque eles falam que Isaac foi se tornando grande e próspero, tá? E a gente vai ver o porquê que ele cabe nas duas narrativas. A segunda narrativa é a disputa dos poços, a disputa pelos poços entre os filisteus e Isaac e os seus servos, que acaba num tratado, né, de amizade entre as partes. E aí nós temos no versículo 34 e no 35, como eu falei, uma narrativa de Esaú que não tem nada a ver com as histórias anteriores e por isso, na minha humilde opinião, deveria estar no começo do capítulo seguinte. Bom, lembrando, né, pessoal, não sei se todo mundo tem clareza quanto a isso, mas assim, a Bíblia originalmente ela não foi escrita, né, com essa divisão de capítulos e versículos.
tá? Isso daí foi criado posteriormente para facilitar a leitura e nem sempre é muito ideal essa maneira como foi feito, mas já caiu, né, nos usos e costumes aí. Bom, então as narrativas de Isaac, elas são essencialmente releituras das tradições abraâmicas, tá? Tudo o que acontece com Isaac na realidade são as histórias de Abraão recontadas, renarradas, né? A saber, a narrativa da esposa irmã, ela já aparecia em Gênesis 12 e em Gênesis 20, e a disputa pelos poços também aparece, né? A disputa territorial e aliança com Abimeleque aparece também no capítulo de número 21, tá? Portanto, Isaac não tem nenhum conteúdo original. E nós já falamos sobre algumas razões para isso, tá? E vamos abordar um pouquinho disso aqui agora novamente, né? Mas essencialmente eu não estou falando nenhuma novidade. Se você não sabe o porquê, então acompanhe as aulas anteriores que isso vai ficar mais claro para você. Em comparação com as duas figuras bem mais importantes, que são seu pai Abraão e seu filho Jacó, há notavelmente pouca narrativa sobre Isaac. De fato, ele geralmente parece passivo, em alguns lugares até cômico. Por exemplo, o 26:8 devia ser 8 alguma coisa e eu comi aqui o pedacinho. Bom, depois a gente vê o que era. E o 27 de 18 a 23. Gênesis 26, de 1 a 33 é a única coleção de narrativa bíblica centralmente dedicada ao patriarca do meio. Tá? Então isso aqui, na verdade, é um comentário, faltou botar aqui, da Jewish Study Bible, tá? Da Bíblia de Estudo Judaico, sobre Gênesis 26, de 1 a 3. Qual é a razão de Isaac não ser tão bem desenvolvido como personagem quanto, por exemplo, Jacó ou Abraão? Tem motivo para isso, tá? A razão de Isaac ser, em comparação com Abraão e Jacó, um personagem bem menos desenvolvido em suas virtudes é porque sua importância é essencialmente compor o fio narrativo. A única importância de Isaac na narrativa bíblica é servir vamos dizer assim, de continuidade narrativa entre as tradições abraâmicas e as tradições de Jacó, tá? Se você então acompanha as nossas aulas já há algum tempo, você sabe disso, eu falei disso. Abraão, essencialmente, é um patriarca cujas histórias, né, as tradições, muito provavelmente tradições orais, etc., etc., vêm do Reino do Sul. As tradições referentes a Jacó, né, a maior parte delas, vem do Reino do Norte. Tá? Então, o grande patriarca do Reino de Judá era Abraão. O grande patriarca do Reino de Israel era Jacó. Tá? Inclusive, a gente vê um registro disso até nos profetas. Né? Até nos profetas você tem, né, passagens onde o Eterno é apresentado como o Senhor de Abraão e Jacó. Isaac não é mencionado. Não existe menção a Isaac sem mencionar os outros, mas existe menção dos outros sem mencionar Isaac. Então, até nisso ele é secundário, tá? Porque ele não era realmente um dos patriarcas desses povos. Tá? E pelo que a gente viu na narrativa original, né, da Akedah, né, do momento em que ele é atado ali para ser oferecido em sacrifício, etc., o texto que fala, né, dele ser salvo por um anjo é posterior. Né? Então, possivelmente, na versão original, vamos dizer assim, dessa narrativa, dessa história, ele morre, né? E aí isso em algum momento ficou desconfortável, evidentemente, e aí houve então vamos dizer, a colocação, né, desse outro final, né, vamos dizer assim, que preserva Isaac. Mas aí você gera um problema. O que fazer com um personagem sobre quem não temos nenhuma tradição, né? Porque afinal não era um dos patriarcas, de fato, originalmente. Né? E aí, entre as lendas patriarcais. Né? Lembrando, né, pessoal, como a gente falou, que esses personagens, eles não são personagens históricos, eles são fictícios. Tá? Mas isso daí quer dizer que a Bíblia não é inspirada? Não, tem nada a ver. Né? Quer dizer apenas que você tem que entender qual era o objetivo do texto conforme a gente vem falando. Então, se isso para você está sendo uma surpresa,
acompanhe desde o começo as aulas que você vai entender melhor o que está sendo dito. Bom, mas então assim, o que fazer? Como é que você encaixa, né, esse personagem dessa maneira? Muito bem. E a alternativa que se encontrou foi fazer o quê? Fazer uma renarrativa da tradição abraâmica, né? Então Isaac ele apenas faz a mesma coisa que Abraão já tinha feito, né? São renarradas as histórias, né? Da esposa barra irmã e da disputa dos poços. Não tem nenhuma história original de Isaac, diferentemente de Jacó, que se você for ver, o arco narrativo de Jacó é muito diferente do arco narrativo de Abraão, por exemplo, tá? Muito bem, né? Então, como eu disse, né, conforme visto em outros capítulos, Abraão era o grande patriarca do Reino do Sul, ao passo que Jacó era do Reino do Norte, razão pela qual havia muito mais tradições referentes a esses dois personagens do que a Isaac, né? Muito bem. Então vamos aqui ao texto seguido de comentário. Houve uma fome na terra, além da primeira fome que teve lugar no tempo de Abraão. Isso para os leitores, pessoal, era comum, era ponto passivo, tá? Era muito comum fome no Oriente Médio e o pessoal ali da região, né, do que seria a terra de Canaã, migrar para o delta do Nilo. Nós já falamos sobre isso em outras aulas. E Isaac foi a Gerar, junto a Abimeleque, rei dos filisteus. O Eterno lhe aparece e diz: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nesta terra, e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua raça que darei todas estas terras, e manterei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Eu farei a tua posteridade numerosa como as estrelas do céu, e darei todas estas terras. Eu lhe darei todas estas terras, e por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão me obedeceu, guardou meus preceitos, meus mandamentos, minhas regras, minhas leis. Muito bem. Então, Isaac, pois, ficou em Gerar, né? Então, aqui nós temos nesse primeiro trecho, o que acontece? Repara como a narrativa da mulher esposa, ela vai, vamos dizer assim, mudando de acordo com a época, né? A primeira versão dela, Abraão desce ao Egito, né? Na segunda versão dela, Abraão vai só até Gerar, né? Só ali até a beira, mas não sai da terra. Nós já vimos que essa versão é uma versão posterior e que estava preocupada com o exílio, né? Com encorajar os recém-retornados do exílio, né? A comunidade de judeus ali, eles já tinham absorvido também Judá. Israel começa, né? Judá vai, após o exílio, gradualmente, né? Após o exílio de Israel, Judá vai aos poucos absorvendo, né, boa parte de Israel. Isso não acontece da noite para o dia, nem totalmente, mas acontece em boa parte. E aí, então havia esse desejo, né, de encorajar a ficar na terra. Não, vocês não vão sair daí, né? Então fica ali na região de Gerar, né? Vai mais para o sul, mas não desce até o Egito, né? Na terceira versão, o que acontece? Isaac tem a intenção de ir para o Egito, mas o Eterno manda ele não sair. Repara, olha como a história vai ficando mais enfática. Primeiro, vai-se ao Egito, depois, vai-se até Gerar. Terceiro, tem-se a vontade de ir para o Egito, mas não vai porque o Eterno manda não ir. Né? E aí você tem uma repetição da promessa que foi dada a Abraão, né? Novamente nada de novo. E aí é dito, né, que Abraão obedeceu, guardou preceitos, mandamentos, regras e leis. Tem até um texto, um comentário da Jewish Study Bible sobre isso, né? Mas assim, isso aqui às vezes é usado de forma anacrônica, né, para dizer que Abraão teria observado preceitos da lei mosaica, tá? Lembrando que não é bem assim, tá? A palavra mandamento e mesmo a palavra Torá dentro da Bíblia hebraica não estão necessariamente associados à lei mosaica. Dependendo do contexto, sim, tá? Mas em outros contextos se referem apenas a ordens e instruções, tá? Então, assim, Abraão recebeu ordens, é só você ler a narrativa dele, não precisa viajar na maionese, né? E dentro dessa narrativa, Abraão recebe ordens. Essas ordens ele foi fiel.
né? Então está encorajando Isaac o quê? A habitar na terra e ser fiel aos preceitos do Eterno. Isso tem tudo a ver com Judá pós-exílico, né? Por quê? Porque Judá, depois do exílio, havia uma preocupação de que as pessoas fossem até a terra da promessa, ficassem, e também havia uma preocupação que eles se mantivessem fiéis à aliança, né? Por quê? Porque eles já haviam assimilado costumes dos outros povos e havia um pouco aquela sensação de aquela aliança lá existiu, mas a gente quebrou, né? E aí nós fomos exilados e né, não temos mais nada a ver com o eterno. Né? Então eles têm um pouco essa percepção, os profetas combatem isso, a gente vê isso nos textos proféticos, e aqui, de novo, uma ênfase na obediência. Né? Muito bem. E aí, então, Isaac fica em Gerar. Os homens do lugar interrogam-no sobre sua mulher e ele respondeu, é minha irmã. Então, de novo, a réplica aí, né, pessoal? Se você for tomar essas histórias como literais, elas não devem ser lidas literalmente, mas se você fosse tomar como literal, assim, Isaac seria o cara mais estúpido do planeta, né? Porque ele viu o pai dele fazer isso 2 vezes, né? Ou ouviu a história, não viu, mas ouviu a história, né? 2 vezes, e faz igual, né? Assim, quem sabe na terceira, né? Assim, mas na verdade, não é nada disso, né? É uma única história original, uma única tradição que foi implementada mais de uma vez com objetivos diferentes, né? Muito bem. E os homens do lugar interrogaram, ele respondeu a minha irmã, ele teve medo de dizer, é minha mulher, pensando, os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca porque ela é bonita. Né? Na história original, você tem esse tema, né? A Sara, ela é muito bela, né? E quando, mas aí na segunda narrativa, Sara já estava muito velha, né? Ela já era idosa, né? Na primeira narrativa já é meio, né? Assim, você tem que pensar assim, não, a coroa dava um caldo, né? Você tem até comentarista que vai um pouco nessa linha, né? Fala, não, a coroa dava um caldo. de uma forma não tão direta quanto eu estou dizendo, né? Mas eu faço um pouco de gracejo, obviamente, para a aula não ficar muito pesada, muito cansativa, né? Mas era um pouco, basicamente isso que eles falam. Na segunda, já não dá muito para ir por essa linha, né? Porque Sara já tem mais de 90, né? Assim, é difícil você imaginar uma gata de 90 anos, né? Mas aí, então, Abraão fala do temor ao eterno, né? Que os homens não tinham temor ao eterno. Né? Mas claramente você percebe que o quê? Que a ausência da temática da beleza de Sara na segunda narrativa é por causa do lugar onde a narrativa foi encaixada. Foi encaixado num ponto que aí Sara já estava muito idosa e aí fica complicado. Né? Mas ela volta a aparecer na história de Rebeca, por quê? Porque para a história de Rebeca isso não seria um problema. Rebeca era jovem. Né? Muito bem. Ele estava lá há muito tempo quando Abimeleque, rei dos filisteus, olhando uma vez pela janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Na verdade, aqui é interessante porque meio. O hebraico traz assim: Isaac isaqueava, né, com a sua mulher, né? Porque Isaac, a palavra, né, o termo Isaac, ele também pode significar brincar, fazer um gracejo, uma brincadeira, etc. A gente viu isso na narrativa de Ismael, né? Quando Ismael ele meio que né, talvez tira um barato com a cara do Isaac ou alguma coisa assim, né? E aqui ele aparece brincando, né, com a mulher. Tá traduzido aqui como acariciava. Não sei se essa tradução está sendo a melhor, né? Porque apesar de eu gostar da Bíblia de Jerusalém, não é sempre que eles acertam, né? Na minha opinião aqui, o acariciava é um pouco não era bem isso aqui o texto, tá? Mas a ideia é que ele estava brincando, né, com a Rebeca. Quer dizer, ele estava tendo, né, vamos dizer assim, um momento que, para aquela cultura, ele estava tendo intimidade demais com a mulher do outro, né? Perdão, com alguém que não era sua mulher, né? Então, e aí o Abimeleque ele vê isso pela janela e opa, né, não é irmã coisa nenhuma.
Abimeleque chamou Isaque e disse: é evidente que é tua mulher. Como pudeste dizer é minha irmã? Isaque lhe respondeu: pensei comigo, corro o risco de morrer por causa dela. Então, o Isaque ele explica, né, para o Abimeleque o que estava acontecendo. Né? Na primeira narrativa, Abraão não explica, né? Mas na segunda, sim. Né? Para quê? Para ficar mais claro, né? Para não ficar tão feio, né? Um mal-estar aí com relação à figura do patriarca, né? Dele estar mentindo. Né? Então, assim, eu estou mentindo, mas para preservar a minha vida. Né? Então, e olha que interessante, né, pessoal? A primeira narrativa que traz a ideia com o faraó do Egito, na primeira narrativa, Abraão ele diz que a Sara é irmã dele, né? E a Sara é levada para o harém do faraó. E não tem nada no texto dizendo que o faraó não teve relações com a Sara. Então, pode dar a entender isso. Como podia dar a entender isso, a segunda versão já corrigiu esse desconforto, né? Porque ficava complicado. Não, pera lá, né? Se Sara tivesse relações com Abimeleque, Isaque podia ser filho de Abimeleque. Inclusive, na origem, né, pode ser que alguns especulam que esse até fosse o motivo da Akedah, né, da oferta de Isaac, etc. A gente já falou sobre isso. Né? Então, na segunda, que acontece? O Abimeleque vai se deitar com a Sara e ele é alertado num sonho. Né? Na terceira, ele já nem leva. Reparem como a história vai sendo suavizada, né? Para não ficar tão pesada assim. Né? Então, na terceira, ele já nem leva a Rebeca para o harém, né? Assim, quem acredita na literalidade da história, né, já acha que o Abimeleque estava assim, opa, deixa eu dar uma olhada lá realmente se é irmã, que essa turma não é confiável não. Né? Mas na verdade é uma única narrativa contada de formas diferentes, com um propósito diferente. A gente vai falar disso daqui a pouco. Retomou Abimeleque: que nos fizeste? Por pouco alguém do povo dormia com tua mulher e tu nos atrairias uma falta. Né? Então, repara, nas primeiras narrativas, você tem um problema. Aliás, na segunda narrativa, você tem até uma praga, né, acontecendo. Na primeira tem uma transgressão involuntária, na segunda tem uma praga por conta da transgressão que quase aconteceu. E na terceira, então, o Abimeleque já reclama que poderia ter acontecido. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: quem tocar neste homem e na sua mulher morrerá. Isaque semeou naquela... Aqui, ó, foi o que eu falei. Alguns acham, né, alguns têm que a história ela termina aqui. Tá? Se você for ver, por exemplo, a Jewish Study Bible, a Bíblia de Estudos Judaicos, ela define aqui esse ponto como o fim da narrativa. Por que eu acho que a narrativa vai até o 14? Vamos continuar. Isaque semeou naquela terra e naquele ano colheu o cêntuplo, colheu 100 vezes o que ele plantou. Isso, obviamente, é uma hipérbole, né? O Eterno o abençoou e o homem se enriqueceu, enriqueceu-se cada vez mais até tornar-se extremamente rico. Ele tinha rebanhos de bois e ovelhas e numerosos servos. Por causa disso, os filisteus ficaram invejosos. Aqui já tá introduzindo a segunda história, na verdade. Tá? Mas, assim, por que eu acho que isso aqui tem a ver com a primeira história? Porque, na verdade, assim, daqui você vai ter a confusão por causa dos poços. Tá? Já vai partir daí. Né? O Isaac tinha um rebanho numeroso, então consumia muitos recursos, né? Tinha poço, e aí dá confusão com os pastores, né, de rebanho ali dos filisteus, etc. Tá? Vai partir para essa linha. Mas por que eu acho que isso ainda tem uma conexão com a primeira história? Porque na primeira história, se você pegar a primeira versão, Faraó, como uma reparação do que aconteceu a Sara, ele dá a Abraão bens. Né? Na segunda, ele dá como se fosse um dote, antes, né, de ter alguma coisa. Para quê? Para não dar a entender na verdade, a segunda é Abimeleque, o rei. Né? Na segunda, Abimeleque dá um dote
que é para não deixar entender que ele deu alguma coisa por compensação por ter dormido com Sara, tá? Na terceira, ninguém dá nada pro Isaac. Ele se torna próspero sozinho. Então eu acho que esse é um ponto importante da história, que ninguém deu nada pro Isaac. O que o Isaac conquistou foi por mérito próprio e por bênção do Eterno, tá? E esse é um ponto importante na história. Por isso que eu sou favorável à ideia de que a história, sem esse pedacinho, ela ficaria incompleta, né? Mas esse pedacinho ele serve também para introduzir a próxima história, tá? Então vamos a alguns comentários aqui. Comentários da Jewish Study Bible. Aqui o Eterno afirma a continuidade de Isaac com seu pai, cuja experiência ele revive em parte. Versículos 1 e 2, conforme o 12:10, o 20, de 1 a 18, quer dizer, você tem aí uma repetição de tema, muito mais do que em Jacó, vocês vão ver isso. Isaac se tornará herdeiro da promessa abraâmica de descendência, bênção e terra, né, versículos 3 e 5, conforme você vê no 12, de 1 a 3, 7 e no 15, 5. O versículo 5 pode ser uma referência a Akedah, a única explícita no Tanar fora do capítulo 22. O que é o versículo 15? Né? É a obediência de Abraão. Né? Então, nossa, parece que a minha câmera ficou, de repente, desfocada. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui, peraí. Com essa sensação que, de repente, o foco da câmera ficou meio doidão. Vamos ver se eu consigo arrumar. Eu vou tirar a câmera e vou botar de novo aí. Alguma coisa aconteceu. Eita, tirei a... tirei o errado aqui, desculpem. Vamos lá. Vamos voltar aqui com o texto. Pequeno problema de BIOS, né? Bicho ignorante operando o sistema. Vamos ver se eu consigo arrumar aqui. Acho que agora foi. Bom. Voltando então, pessoal, o que eu estava dizendo, né, é que aqui pode ser uma referência à obediência de Abraão ao entregar, né, Isaac em sacrifício, aquela coisa toda, tá? Isso é uma especulação da Jewish Study Bible, né, que pode ser, mas não é certeza que seja, né? E se for, seria a única fora do capítulo 22. Bom, aí ele vai falar o seguinte: no judaísmo, geralmente se acredita que Abraão tem exemplificado não somente fé no Eterno e amor por ele, mas também obediência meticulosa aos seus mandamentos. Comentaristas tradicionais diferem, no entanto, sobre a extensão da carga, mandamentos, leis e ensinamentos que Abraão havia observado para benefício de seu filho. Rashi, seguindo fortes precedentes rabínicos, como por exemplo o Talmud Babilônio em Yomá 28b, pensa que Abraão observou todas as categorias da lei judaica, até mesmo a lei oral, né? Eles chegam a dizer isso porque aqui é dito Torot, no hebraico bíblico, Torot no moderno, que é o plural de Torá, né? Que seria, pelo contexto, ensinamentos, né? E não necessariamente duas Torot, né? Até mesmo se fosse a lei mosaica, não dava para garantir aqui que era uma referência a uma Torá oral, porque na própria lei mosaica as categorias estão divididas assim: esta é a Torá disso, esta é a Torá daquilo. Então você tem categorias diferentes que são as Torot, os ensinamentos, tá? Mas como Torá virou um sinônimo praticamente para a lei judaica de um modo geral, né? Então muita gente acabou indo por essa linha, tentando justificar aqui a ideia, né, de Torot como uma referência à Torá oral e à Torá escrita. Eu já ouvi esse argumento pessoalmente em sinagoga, tá? Na realidade, assim, esse argumento é completamente furado do ponto de vista exegético. Eu não tenho aqui
compromisso teológico com religião nenhuma, né? Eu sou judeu, mas eu entendo que o texto diz o que ele diz, e não o que as pessoas querem que o texto diga, né? E infelizmente, às vezes, a gente tem isso nas religiões. As religiões pegam o texto bíblico e tentam fazer o texto bíblico dizer o que eles acreditam. Não é por aí que a gente vai entender o texto. Veja que interessante. Rashbam, seu neto, neto do Rashi, seu neto Rashbam, mais dedicado ao bom senso, né? Isso a própria Bíblia de Estudo Judaico, a Jewish Study Bible, né? Ela, né, que é da Jewish Publication Society, né, que é uma casa publicadora judaica respeitabilíssima, né, nos Estados Unidos, muito respeitada, muito, muito séria. Ele diz, né, que o Rashbam era mais dedicado ao bom senso, né? O Rashi, ele não como exegeta, ele não é muito bom, né? Ele não se atém ao que o texto diz. Ele agrega um monte de coisa da tradição, de entendimentos religiosos, etc., que não tem nada a ver com o texto, né? O Rashbam, que era o neto dele, é um dos melhores comentaristas exegetas, né? Assim, que tenta ver o texto pelo texto, tá? Então, Rashbam pensa que Abraão observou apenas os mandamentos que lhe haviam sido comunicados em Gênesis ou que a razão humana pode intuir sem revelação, né? Tem coisa que não precisa de revelação do Eterno, né? Aquela coisa, matar é errado, roubar é errado, você não precisa de revelação para isso, né? Isso a gente consegue pela natureza humana intuir essas coisas. Então, seriam essas as coisas que Abraão teria observado segundo Rashbam, e realmente faz muito mais sentido dentro do texto, tá? Muito bem. Falando dos cananeus, tá? Nós já falamos um pouco sobre Gerara e sobre os cananeus em outras aulas, principalmente na aula do capítulo 20, eu acho, que é onde você tem a primeira versão dessa história, que é onde aparece Abimeleque, tá? Mas eu quis acrescentar aqui, porque esse comentário, né, de IVP Bible Background Commentary, é uma das minhas aquisições mais recentes, e eu gostei muito, porque ele procura dar explicações, é um dos poucos comentários que procuram dar explicação de pano de fundo. Você tem explicação de pano de fundo em alguns comentários, né? Comentário da Oxford, da Universidade de Oxford, da Universidade de Cambridge, né? Da Jewish Publication Society. Mas esse aqui ele é mais focado nisso, mais focado em dar explicações da cultura semita, de pano de fundo, etc. E isso o torna muito interessante. Então eu quis compartilhar aqui com vocês e aproveitar para deixar a dica para quem conhece o inglês, obviamente. Um grande número de filisteus entrou em Canaã após a invasão dos povos do mar em cerca de 1200 antes da Era Comum, tá? Então assim, pessoal, embora ele não vai pisar muito nesse calo, tá? A referência a filisteu na época de Abraão não se sustenta, né? Na verdade, esse termo é um termo muito posterior, tá? Mas, como eu falei, a gente não pode tomar a história como uma história, uma narrativa literal, senão ela tem inúmeros problemas, né? A gente tem que entender que havia uma mensagem por trás dos contos ancestrais, tá? Os povos semitas usavam muito contos ancestrais para transmitir ideias e valores presentes. A gente tem que ler dessa forma. Então, os filisteus eles vão aparecer em Canaã, eles vão invadir, né? São fenícios que invadem, né, ali essa região, quebrando a hegemonia dos egípcios por volta de 1200. Neste contexto, eles são mencionados nos registros de Ramsés III, do faraó Ramsés III, que viveu entre 1182 e 1151 a.C. da Era Comum. Eles estabeleceram uma pentápolis, né, 5 cidades, né, de 5 cidades/estados principais, Gaza, Gat, Ashdod, Ekron e Ashkelon, ao longo da planície costeira do sul e rapidamente ganharam controle político sobre as regiões próximas também. A gente vê isso em Juízes 15, 11. Sua menção, aí ele vai passar pano, né, para os literalistas. Sua menção em Gênesis pode refletir um grupo anterior que se estabeleceu em Canaã antes de 1200 antes da Era Comum, ou pode ser um anacronismo baseado em sua presença na região de Gerar em épocas posteriores, vide Gênesis 21, 32.
sendo as pessoas mais antigas da vizinhança referidas pelo nome conhecido dos leitores posteriores. Então, o que ele diz aqui? Ele diz o seguinte, não, realmente não tinha cananeu nessa época, mas eles estão falando do povo que estava lá naquela época, né? Ele não está querendo chocar os literalistas, né? A evidência arqueológica de sua presença é encontrada na introdução de novos tipos de cerâmica, bens graves, como sarcófagos com características humanas, e novos projetos arquitetônicos. Então, assim, a gente tem certeza de que, de fato, não tinha cananeu antes de 1200. Tem um monte, né, de indícios e evidências históricas de que os cananeus, de que os filisteus, não cananeu, perdão, os filisteus chegaram nessa época, né? Os filisteus, eles eram, na realidade, descendentes dos fenícios que invadiram pelo mar. Eles vieram ali da região costeira do Mediterrâneo, sul da Europa, etc. Tá? Muito bem. Vamos então agora à comparação dessa narrativa com as narrativas anteriores, Gênesis 12 e 20. Há consenso no meio acadêmico de que essa narrativa derive das duas anteriores da tradição de Abraão. Todas derivam de uma mesma narrativa original, seja ela oral ou escrita. Então, assim, houve uma narrativa original, seja ela oral ou escrita, não importa, mas houve, tá? A mais próxima da original é a de Gênesis 12. Você consegue perceber nitidamente que a de Gênesis 20 se apoia na de Gênesis 12. Assim como você consegue perceber que a de Gênesis 26 se apoia nas de Gênesis 12 e na de Gênesis 20, tá? Esta é a última das três histórias de um patriarca tentando, sem sucesso, fazer sua esposa se passar por irmã. Né? Você vê em Gênesis 12, Gênesis 20. E a única em que a matriarca nunca é levada para os aposentos do rei estrangeiro. Né? Então aqui você tem, essa é a diferença principal. Né? Rebeca nunca chega a ser tomada pelo rei. Uma nota de sátira alivia sua suavidade em comparação com as outras duas. Quando Abimeleque vê Ishaq, acariciando, entre aspas, né, Messahek, Rebeca, né, aqui a melhor tradução seria brincando, né, de brincadeira e tal, e tira a conclusão óbvia demais. Isaac está aqui confiante, descuidado ou agindo tolamente? É a pergunta, né? Esse é o comentário da Jewish Study Bible. Aí tem um comentário, tá, da Fortress Commentary do Pentateuco que eu não costumo usar muito, mas ele diz algo interessante. Ele diz assim, a forma existente de toda a narrativa de Gênesis, com seus 3 relatos de esposas e irmãs, por 3 vezes aproxima de forma tentadora os leitores da meta aqui como alvo, tá? Egípcia do livro. O que é a meta egípcia? Porque o Gênesis ele culmina no povo indo para o Egito, né? Enquanto, em última instância, frustra suas expectativas quando os ancestrais retornam para o norte. Então, o que ele fala? Por 3 vezes, né, a narrativa ela brinca, né, entre aspas, com essa ideia. Né? Foi para o Egito. Ah, então foi assim. Né? Teve fome de novo. Ah, então fomos para o Egito. Não, não foram. Né? Teve de novo. Foi dessa vez? Não, não foi. Só vai acontecer depois, já na narrativa de Jacó. Né? Muito bem. Então vamos ao comparativo das 3 narrativas. Em Gênesis 12, Abraão desce ao Egito por causa da fome. Gênesis 20 não dá nenhuma razão para Abraão ir a Gerar, tá? Mas Gênesis 26 retoma a ideia da fome, né? Só que fala o seguinte, que Isaac ia para o Egito, mas acaba não indo. O Eterno o impede e ele fica só em Gerar. Tá? Então, repara como Gênesis 26 é baseado nas outras duas. Né? Ele junta, inclusive, as outras duas. Quando Gênesis 26 foi escrito, Gênesis 12 e Gênesis 20 já existiam como narrativas independentes. Porque ele ora pinça de uma, ora pinça de outra, embora ele pince mais de Gênesis 20. Abraão teme por sua vida por causa da beleza de Sara no 12. Né? Aí nós vimos que ficava complicado falar disso com a Sara já com mais de 90. Né? No 20, Abraão teme por sua vida porque não há temor do Eterno na região. Né?
E no 26 volta a temática da beleza, porque aí a Rebeca já era muito mais nova, né? Então dava para encaixar com a história da Rebeca. Isaac teme por sua vida por causa da beleza de Rebeca. Gênesis 12, o faraó ouve falar da beleza de Sara. No Gênesis 20, nada é dito sobre por que Abimeleque toma Sara, né? Não dava, né, para dizer nada, porque a beleza de Sara não é uma questão em Gênesis 20, tá? Então não é dado um motivo para Abimeleque ir lá e tomar, ela só toma e pronto, né? No 26, ele nem toma, então nada é dito sobre Abimeleque tomar ou mesmo querer tomar a Sara, né, a Rebeca. Ele só fala, ó, alguém podia ter feito, ele não fala que ele queria fazer, né? Então, repare como a coisa já muda, né? Você tem, evita-se a ideia, né, de que a matriarca pudesse ter sido profanada. Essa narrativa já é de uma época em que a preocupação com assimilação, com semente estrangeira, era uma coisa muito mais complicada. Se você pegar e olhar para a Torá de uma forma, vamos dizer assim, da cronologia dos fatos, você percebe que num primeiro momento eles estavam mais preocupados com a inimizade com os povos, né? Já nos tempos de Esdras, Neemias, você já tem uma preocupação com linhagem, com direito sobre a terra, com assimilação. Por quê? Porque são questões que surgem no exílio, né? Então se torna muito mais forte essa questão, tá? E aí aqui você tem uma história, né? Essa história de Isaac, ela já é pós-exílica e é posterior à história de Gênesis 20, né? Então, assim, já é uma época que não pegava nada bem, né? Ela talvez seja contemporânea dos tempos ali de Neemias, né? De quando você tem aí uma preocupação muito grande, né? Já realmente com não ter uma semente estrangeira misturada. No Gênesis 12, Faraó dá presentes a Abraão antes de descobrir que Sara é sua esposa. Ele dá presente como o quê? Como uma espécie de, né, vamos dizer assim, já tem uma questão aí de um dote, né? Assim, aí você tem no Gênesis 20, Abimeleque dá presente depois de descobrir que a Sara é sua esposa. Aliás, eu falei o contrário, tá? Mais cedo. No primeiro o presente, né, é um dote. No segundo, o presente já é uma compensação, né? E no terceiro, aquilo que eu falei, por que essa narrativa ela vai falar que Isaac prosperou? Ele prospera sozinho, né? Até porque você não tem você não tem uma referência a pecado, né? Então nem fazia sentido você ter um dote, alguma coisa dada, né? Mas ainda assim, o narrador poderia ter colocado Abimeleque dizendo, né? Não, como, né? Você é filho do seu pai, eu sou grato ao Abraão, tal. Então tá aqui, ó, né? Tó. Mas não. Há uma ênfase no que? Na bênção do Eterno e no fato de que Isaac prospera sozinho, sem ajuda estrangeira. Isso é também um outro momento importante na vida dos judeus regressos do exílio. Faraó descobre no Gênesis 12 a verdade ao investigar a causa das pragas. No 20, o Eterno já revela a Abimeleque um sonho antes, né? Para não deixar nenhuma dúvida que foi antes. No 26, o Abimeleque não é nem alertado pelo Eterno. Ele mesmo vê a intimidade dos dois pela janela e, né, já evita. Pragas não são especificadas, né, no 12, então você tem praga, mas não é dito que tipo. No Gênesis 20, o Eterno torna as mulheres de Abimeleque estéreis, isso é um tema importante, né, para não dar a entender que Isaac possa ser filho de Abimeleque, eu falo disso no comentário do capítulo 20. No 26, não tem praga, porque a Rebeca não chega a ser tomada, então nem faria sentido ter uma praga. Os servos de Faraó se gabam da beleza de Sara, no Gênesis 12. Os servos de Abimeleque temem o Eterno, no 9. Eles já não se gabam da beleza, eles só aparecem com medo. Já é uma mudança, né? E no 26 eles nem aparecem. Por quê? Né? Rebeca não é tomada, não faz sentido. Não há registro no 12 das explicações de Abraão.
e aí fica aquele desconforto, por que que Abraão falou, por que que não falou, aquela coisa. Então o Gênesis 20 ele já traz a explicação. E o 26 herda a explicação, é a mesma explicação dada por Isaac. No Gênesis 12, você não tem menção de Abraão intercedendo por Isaac, por Faraó. No 20, Abraão pede para que a praga cesse. No 26 não tem praga, então não tem intercessão. No 12, Faraó ordena que Abraão saia do Egito, né? É bem explícito assim, vai embora, né? No 20, o Abimeleque ele fala para Abraão habitar onde ele quiser. No 26, ele pede para Isaac se afastar, porque Isaac se torna próspero e poderoso. Isso vai aparecer mais adiante, tá? Então vamos aqui a algumas questões. A gente já viu o porquê das mudanças do 12 para o 20 e o que elas explicam sobre o momento em que o povo estava passando. Então vamos à questão do destino. Destino no sentido de rota, né, de para onde ele queria ir. Gradualmente passa-se de ir ao Egito para habitar na Terra da Promessa. Por fim, o próprio Eterno impede a ida ao Egito. A terceira narrativa, então, ela enfatiza mais ainda o desejo do Eterno de permanecer, que o povo permanecesse na Terra da Promessa e não no exílio, tá? Por que isso, pessoal? Pelo seguinte, quando o povo de Judá voltou do exílio, não foi tudo flores. Eles encontraram uma terra destruída, semiárida, sem plantação, ocupada por outros. Quem foram as classes mais baixas, a elite estava no bem bom, não quis voltar, a grande parte dela, né? Então foi muito angustiante quando eles voltaram, né? E aí, ao menor sinal de dificuldade, o povo já queria ir embora, tá? Então, enfatizar que o Eterno ia abençoar, olha como é que o Eterno abençoa a colheita de Isaac, ele colhe 100 vezes o que ele plantou, né? O que é isso? É dizer, olha, pessoal, se vocês plantarem, vocês vão colher muito, o Eterno vai abençoar muito, mas não sai da terra, o Eterno não deseja que vocês saiam da terra. Essa lição, ela não é transmitida só pelos profetas, ela é transmitida também através dos contos ancestrais. Percebem? Por isso que eu falo, né, pessoal, não é uma questão de inspiração ou não do texto bíblico, é uma questão de o que está querendo, o que se quer transmitir, qual é a mensagem que estava se querendo transmitir para o povo. A beleza e o temor. A terceira narrativa retoma o tema original da beleza da mulher, presente na primeira versão, mas ausente na segunda. Igualmente, o temor da cobiça dos homens, né, por parte do patriarca, retorna. Né? Na segunda, Abraão não teme ser morto por causa da beleza de Sara, por causa daquela questão. Né? Mas isso aparece no 26, quer dizer, o 26 é praticamente igual ao 12. Por quê? O motivo é que a narrativa de Rebeca não traz o problema editorial do local de encaixe da segunda narrativa de Sara, pois ainda era jovem nesse ponto. Tá? Então, na verdade, a primeira narrativa, provavelmente Sara era jovem, na primeira versão. Né? Aí, pelo local onde foi colocado, né, já para enfatizar Abraão voltando, né, saindo ali, né, da terra da parentela dele, onde ele estava, que já reflete também a ideia de você sair do Nordeste, né, ali do Oriente Médio, voltar para a região da Terra da Promessa, etc. O encaixe daquela tradição ficou de tal forma que a Sara já era meio velha, né, no 12. No 20, então, ela era uma múmia. E aí, né, como é que você vai dizer que ela era muito bonita? Né? Fica difícil. E aí isso é tirado. Mas com a Rebeca não havia esse problema. Então, retorna o tema, tá? Da beleza e o medo de Isaac. E a questão das bênçãos materiais. Nas primeiras narrativas, o patriarca recebe presentes em virtude da história, seja por dote ou por compensação. Né? Primeiro por um dote, segundo por uma compensação. Na narrativa de Isaac, o tema da prosperidade está presente, né? Mas é fruto exclusivo do trabalho de Isaac e das bênçãos do Eterno.
Qual é o motivo para isso? Distanciar-se ainda mais da ideia de um favorecimento financeiro vindo de fontes estrangeiras. Provavelmente essa narrativa ela já é posterior ao financiamento persa da reconstrução de Judá. Então, assim, num primeiro momento, Judá recebeu um afluxo de capital persa, né? A gente, quando falou sobre os profetas, né? A gente falou sobre isso. Aliás, eu acho que isso está, inclusive, na introdução ao profeta que a gente começou a estudar agora, que é o profeta Ageu, tá? A Pérsia, ela desejava ter um Judá fortalecido por conta dos enfrentamentos com o Egito, né? Então, ela vai e dá dinheiro para reconstruir Judá, né? Lógico que a gente pode ver nisso a mão do Eterno, mas houve um fato aqui, né? E esse fato aqui do afluxo de capital estrangeiro já reflete um primeiro momento. Num segundo momento, talvez isso não aconteceu, né? Já não tinha mais essa questão e talvez houvesse até uma preocupação, né? Olha, cuidado com, né? Cuidado com recursos financeiros, porque sempre vem com preço isso daí, né? Então, há uma maior, ou talvez haja uma ênfase maior na capacidade da terra da promessa de prover para eles. Talvez até seja mais isso, né? Olha, a terra da promessa, ela vai suprir o que vocês precisam. Não precisa que vocês sejam agraciados por recursos e capitais estrangeiros. A questão de tomar a esposa, gradualmente a narrativa passa de uma insinuação de relações, né? Quer dizer, a primeira narrativa ainda dá a entender que Sara pode ter sido desposada pelo faraó para um sonho impeditivo. Na segunda já não, né? Já essa ambiguidade ela é totalmente dirimida. Na terceira, o rei, né, sequer tomando a mulher para o seu harém, né? Quer dizer, na terceira vez ele já nem toma a mulher, ele já fica sabendo antes. O motivo é afastar totalmente a noção de uma contaminação por semente estrangeira ou ainda qualquer possibilidade de mistura, já falamos sobre isso. Provavelmente porque a ideia de assimilação foi gradualmente se tornando um problema maior na comunidade judaica após o exílio. Né? Então, para evitar qualquer coisa, qualquer ideia de contaminação com semente estrangeira, etc., isso simplesmente desaparece do texto. Servos, pragas e intercessão. Totalmente ausente dessa terceira narrativa, a questão dos servos temendo, né, a questão de praga e intercessão que havia aparecido na segunda. Por quê? Aí é uma questão contextual. Se você tirou a ideia do rei levar para o harém, não tem por que fazer intercessão, não tem ilicitude, não tem por que os servos temerem, não tem por que ter praga, né? Então, eu acredito que o motivo aqui não haja necessariamente uma ideia a ser transmitida por isso. Acho que é simplesmente contextual, né? Dentro desse contexto não faria sentido ser diferente. E aí, para concluir, a questão da habitação de Isaac, na primeira narrativa, o patriarca é ordenado a sair do Egito. Isso só vai aparecer no 16, na verdade, a gente vai ver daqui a pouco. Na segunda, é convidado a permanecer. Na terceira, Isaac permanece no Vale de Gerar, mas distante dos filisteus. Tá? Tem uma mudança muito sutil aí no tema. Né? Se você for ver, a primeira delas, o foco é mais geográfico. O foco está mais no lugar. Né? O primeiro, ele vai para o Egito, ele sai da terra dele e vai para uma segunda terra. No segundo, ele sai de onde ele está, mas ele fica dentro da terra dele. Tá? E no terceiro, ele sai de perto, mas ele não sai de perto do lugar, ele sai de perto dos filisteus, ele sai de perto dos estrangeiros. Então você percebe que o foco maior na terceira narrativa é proximidade com os estrangeiros, o que era um problema no Judá pós-exílico, né? Não se aproxime demais dos povos estrangeiros. Isso era uma ameaça para uma comunidade que perigava perder a sua identidade.
né? Como eu disse, isso também reflete uma realidade pós-exílica posterior, em que o afastar-se do convívio com estrangeiros invejosos e traiçoeiros era uma questão importante, tá? Então vamos ler o texto aqui, inclusive essa partezinha, né, que acabou não aparecendo ainda. Todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, do tempo de seu pai Abraão, os filisteus os haviam entulhado e coberto de terra. Isso aqui, pessoal, tem tudo a ver com a maneira como Judá encontrou a terra depois do exílio, né? Poço tapado, coisa destruída pelos povos da terra, né? Então aqui mostra uma hostilidade, né? Ninguém pode, né? Assim, se eu não posso, se não é meu, não é de ninguém, né? Abimeleque disse a Isaque, vai-te daqui, pois te tornaste muito mais poderoso do que nós, né? Então repara que é um vai embora, mas não é um vai embora humilhante, né? Assim, Isaac não está sendo em momento nenhum humilhado, né? Não, ele vai embora porque ele é poderoso, né? Então isso é muito importante também para um povo que estava, né? Que tinha questões de autoestima aí ligado com o ser expulso de uma região, tá? Isaac partiu, pois de lá e acampou no vale de Gerar, onde se estabeleceu. Então, repara, ele sai da cidade ali da região e vai para o vale, mas ele fica na mesma região. Isaac cavou de novo os poços que tinham sido cavados, que tinham cavado os servos de seu pai Abraão e o que os filisteus tinham entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes dera. Olha aqui a ideia, pessoal. Pensa numa comunidade pós-exílica ouvindo isso. Ó, reconstruam tudo aquilo que foi destruído, né? Os servos de Isaac cavaram no vale e encontraram lá um poço de águas vivas, né? Água viva, na conotação da Bíblia hebraica, é água corrente, é água que não é parada, né? Ou seja, eles encontraram um lençol freático, né? Um aquífero, que é o termo mais correto, né? E não um poço que só enchia de água de chuva e ficava com a água parada, né? Ou seja, era água boa, né? Mas os pastores de Gerar entraram em disputa com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Isaac chamou a este povo de Ezeque, pois querelaram. A gente vai falar desses termos aí, né? Querelaram, né? Brigaram por causa dele. Cavaram outro poço e houve ainda uma disputa a seu respeito. Ele o chamou de Sitná. Então partiu de lá e cavou outro poço, e como por esse não disputaram, chamou-o de Reobote. E disse: agora o Eterno nos deu o campo livre para que prosperemos na terra. De lá ele subiu para Bersabeia, né? Beersheba. O Eterno lhe apareceu naquela noite e disse: eu sou o Senhor de teu pai Abraão. Nada temas, pois estou contigo. Eu te abençoarei, multiplicarei tua posteridade em consideração a meu servo Abraão. Ali ele construiu um altar e invocou o nome do Eterno, né? Invocar o nome do Eterno não é um ato cultico, né? O que quer dizer aqui com invocar o nome do Eterno, né? Se a gente for considerar o contexto semita, né, significa que ali ele passou realmente a adotar o Eterno como a sua divindade, aquele a quem ele busca nas suas necessidades. Ali ele armou sua tenda. Os servos de Isaac cavaram um poço. Veio vê-lo Abimeleque de Gerar com o Cosate, seu conselheiro, e ficou-lo chefe do seu exército. De novo, né? Mesma coisa do capítulo 21. Isaac lhes disse: por que vindes a mim, já que me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam: vimos com clareza que o Eterno estava contigo, e dissemos: que haja um juramento entre nós e ti, e concluamos uma aliança contigo. Jura que não nos farás nenhum mal, como também nós não te molestamos e te deixaremos em paz. Agora és um abençoado do Eterno. Ele lhes preparou uma festa e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, fizeram um juramento mútuo. Depois Isaac os despediu e eles o deixaram em paz. Ora, foi naquele dia que os servos de Isaac lhe trouxeram notícias do poço que cavaram, dizendo: encontramos água.
chamou ao poço de Sebá, né, Shivá, donde o nome da cidade Bersabeia, né, Beersheba, até hoje. Aí você vai falar, Felipe, mas pera lá, né, Beersheba já tinha tido esse nome, né, o Poço do Juramento, na época de Abraão. Como é que agora aqui Isaac dá esse nome e passa a chamar isso? Pois é, né? Aí vocês podem ver, vou só acender a luz aqui que está ficando escuro. Aí vocês podem perceber como a Bíblia hebraica ela não está preocupada em explicar a origem do nome, a origem etimológica, e sim como é que eles entendiam aquilo ali, qual era o significado daquilo ali para eles. E frequentemente os nomes são reinterpretados. Tá? Aí você fala isso, né? Aí tem gente que fala, isso é heresia, né? Espírito de cegueira, né? Igual eu ouvi esses dias, né? Normalmente as pessoas não têm argumento, porque não estudam, né? São ignorantes e aí apelam, né, para esses chavões pueris, né? Mas veja você que a própria Bíblia hebraica ela faz isso. Se você for achar que o nome começou aqui, você fica com um problema. Como é que o nome começou lá atrás com Abraão e aí agora recebeu esse nome de novo? Por quê? Houve uma ressignificação do nome. E eles faziam isso o tempo inteiro. Tá? Eles procuravam um motivo atual para aquele nome. Eles não estavam preocupados com etimologia. Isso é uma preocupação da nossa cultura, não é da deles. Temos que ler a Bíblia hebraica com olhos, né, o mais próximos possíveis da cultura na qual ela foi escrita. Tá? Vamos falar de Isaac aqui na condição de agricultor. Isso é muito interessante, tá, pessoal? Porque Isaac ele passa de nômade, né, para um agricultor. Tem tudo a ver com o momento de Israel, que passa, né, o momento dos judeus regressos do exílio, que passam, né, deixam de ser peregrinos e passam a ser, né, em um dado momento você precisa se assentar, né? A imagem de Isaac como proprietário e fazendeiro está em tensão com a imagem dele como seminômade, conforme se vê no 17. Sua aquisição de vasta riqueza, ressalta, no 13:14, ressalta a continuidade com seu pai, 12:5, 16, 13:2. Assim como o conflito que se seguiu com os filisteus. Lembra o prólogo da separação de Abraão e Ló, né, o 13, de 5 a 7. A maioria dos historiadores considera a referência aos filisteus aqui, no verso 1, anacrônica, uma vez que filisteus não chegaram a Canaã até cerca de 1200 antes da Era Comum. A disputa sobre os poços e a cerimônia de fazer alianças que a resolve são altamente reminiscentes do trato anterior do rei Abimeleque com o pai de Isaac, no 21, de 22 a 32. Né? É a mesma história. Incidentalmente, nada neste episódio ou no resto do capítulo dá qualquer indicação de que os gêmeos do casal já haviam nascido, na verdade, né? Não é já nasceram, já haviam nascido. E pode-se imaginar que o episódio ocorreu em outro lugar, na verdade, né? Ocorrera. Tá? Então, assim, esse vai e vem cronológico acontece às vezes na Torá. Tá? Isso já é notado desde os tempos talmúdicos. Você já tem referências, né, ao fato de que a Torá não seguia uma linha cronológica, tá? Necessariamente. Ela tem idas e vindas, tem flashback. Né? Aqui funciona como um flashback. Tá? Se eles estivessem preocupados com ordem cronológica, eles podiam inverter, né? Pegavam um capítulo, fazia assim, tchum, acabou, resolveu. Mas não, eles não tinham tanto essa preocupação. Aí o comentário da The Oxford Bible Commentary, nos versículos 12 a 33, o tema da... repara como a Oxford ela considera que é a partir do 12 que muda a história, né? Aquilo que eu falei. O tema da disputa com os cananeus de Gerar sobre a propriedade dos poços, que eram essenciais à vida e ao sustento, é recorrente. Né? É uma repetição do 21. Mas Isaac, que foi o primeiro da família patriarcal a plantar, bem como possuir rebanhos e gados, e que se tornou rico até mesmo para além da riqueza acumulada por seu pai, despertou a inveja, né, dos filisteus, nos versículos
12 a 14 que estavam dificultando a vida para ele. A ideia do Isaac ser mais rico até do que o pai era importante, né? Pensa no povo pós-exílico. Olha, vocês vão ser ainda mais prósperos do que os seus pais foram, tá? No entanto, esta série de incidentes termina com a elaboração de um tratado de paz entre Isaac e Abimeleque, no qual Isaac é considerado responsável por tomar a iniciativa, nos versículos 26 a 33, tá? É provável que essa mudança de foco, no caso de Isaac, já reflita um movimento pós-exílico em que era importante falar sobre a necessidade de plantar, bem como sobre a confiança na bênção e na prosperidade do Eterno. Ou seja, olha, vocês vão ser mais abençoados e mais prósperos do que os pais de vocês. Então plantem, plantem que vocês vão colher, não saiam da terra da promessa. Tá? A questão de povos, aí eu trouxe mais um comentário IVP, Bible Background Commentary, que diz assim, os poços são geralmente cavados e protegidos por aldeias, né? Isso no Oriente Médio, né? A probabilidade de que se assoreiem ou colapsem exige pelo menos uma supervisão ocasional. Então, assim, não era só cavar o poço e acabou, né? Eles tinham que dar uma certa manutenção aí. O trabalho envolvido e a necessidade de água para os seres humanos, colheitas e animais torna provável que surjam disputas entre aldeias e ou pastores que também desejem reivindicar e usar os poços. Então, assim, nada mais normal, né, para o Antigo Oriente Médio do que ter disputa por poço, tá? Principalmente poços em regiões fronteiriças, em regiões semiáridas, tá? As etiologias dos nomes dos poços, né, vide, né, Ezequiel 20, né, contenção, sitna, briga, acusação, rehovot, no versículo 22, amplo espaço, provavelmente provém de antigas tradições locais. Então, provavelmente tinha alguma tradição sobre esses nomes. A nomeação de Shivá, no versículo 33, é atribuída como Berseba, né, Bersabeia, Beersheba, em 21:31, a um juramento, desta vez entre Isaac e Abimeleque. Tá? E aí, a IVP ela vai falar exatamente o que eu falei, né? Berseba, né, Beersheba, foi nomeada anteriormente por Abraão, no 21:31. Então, como é que ela é nomeada de novo? A designação de significância para um nome não é necessariamente uma sugestão de que o nome tenha se originado naquele momento. Assim como os nomes das pessoas podem ser reinterpretados. Por exemplo, Jacó tem uma reinterpretação do nome dele no 27:36. O nome de um lugar pode ser reinterpretado. Os antigos estavam menos preocupados com a origem de um nome do que com o significado que o nome adquiriu. Esta cidade, no extremo sul da terra se torna a base de Isaac. Então, assim, não é que a Bíblia hebraica está preocupada com a etimologia, tá? A Bíblia hebraica está preocupada com o significado. Às vezes até tem deboche, né? Eu falei sobre isso recentemente, né? Você tem o deboche, né, com relação a Bavel, né, a Babilônia, né, que é associado com Balal, né, que é a confusão, né, por conta da confusão de línguas, né? Há um deboche aí, né? E você tem outros, né? Moisés, né, vem de Mosé no hebraico, no egípcio, né, que é filho de, né? Eu até falei recentemente que não era um nome, tá faltando uma parte do nome, né? Provavelmente era algum nome de um deus, né? Como Ramsés, né? Ramossi, né? Ramosé, que é filho de Ra, filho do deus Ra, né? Amen-Mosé, né? Filho de Amém, de Amon, seja lá o que for, né? E Tutmosé, né? Filho de Tote, e por aí vai. Os nomes egípcios seguiam essa vibe, né? Então, mas aí fica ruim para Moisés, né? Ser chamado, né? O grande líder monoteísta ser chamado por um nome de um deus egípcio. Então ele abandona uma parte e fica só com Moisés, né? Eu até falei recentemente que tem registro histórico de pessoas fazendo isso no Egito Antigo, né? Assim, ficando só com a parte do Mosé. Mas aí o que acontece? A Bíblia hebraica, ela ressignifica isso para Moshe, né? Aquele que foi
extraído de, né? Dá uma ideia mais ou menos disso, de extraído de, porque foi extraído das águas. O que é isso? É uma ressignificação do nome, a partir de um evento posterior. Mesma coisa acontece aqui, né? Be'er-Sheva, né? Ela tem um nome ressignificado, tá? Ou seja, não leia a Bíblia hebraica esperando explicação etimológica de origem, e sim qual era o sentido para o autor, tá? Tem um comentário aqui que eu trouxe do Robert Alter, né, na tradução que ele faz do Gênesis, ele diz o seguinte: a luta pelos poços, que reproduz um episódio das histórias de Abraão, mas recebe ênfase mais elaborada, funciona bem como parte da preparação para a próxima rodada do conflito Jacó-Esaú. Uma fonte de água não é facilmente divisível. O ato rancoroso dos filisteus em bloquear os poços exprime um sentimento de que, se não podemos ter a água, ninguém deveria. No final, os trabalhadores de Isaac descobrem um novo e indiscutível poço e o chamam de Rehoboth, que significa espaços abertos. Estamos nos preparando para a história em que apenas um dos irmãos pode obter a verdadeira bênção, na qual haverá amargura por ciúmes e ressentimentos, e que a longo prazo terminará com espaço suficiente para... acabará, na verdade, acabará com o espaço suficiente para os dois irmãos viverem pacificamente na mesma terra. Então, esse tema é recorrente, né? Assim, esta terra é pequena demais para nós, né? Isso é muito recorrente. Você tem isso com Ló, né? Você tem isso com com Abimeleque, Isaac, você vai ter isso com Jacó e Esaú, etc. Né? E isso é muito importante porque, né, para estabelecer a questão das brigas pelas fronteiras. Né? Os povos brigavam pelas fronteiras por regiões fronteiriças o tempo todo. Né? E essa era uma explicação que era dada para isso. Tá? Muito bem, e aí, pessoal, já introduzindo, né, um pouquinho da aula que vem, né, mas a gente vai retomar melhor esse assunto, quando Esaú completou 40 anos, quer dizer, passou uma geração, né? Agora eu estou começando a falar de uma nova geração. 40, né, na simbologia semita, representa geração. Tomando como mulheres Judite, filha de Beeri, o Eteu, e Basemate, filha de Elon, o Eteu. Né? Quer dizer, tomaram dentre os heteus, que era um povo, né, que era considerado hostil ali. Elas se tornaram amargura para Isaac e Rebeca, e os pais não aprovam. Né? Então, aqui você repara que mudou completamente o tema. Na verdade, está começando o tema do capítulo seguinte, que é justamente mostrar como Esaú não era adequado para a bênção. Tá? E aí o comentário da Jewish Study Bible sobre Gênesis 26, 34 a 35, os casamentos de Esaú são um contraste chocante com o esforço extenuante de Abraão para encontrar uma esposa para Isaac dentro do clã, capítulo 24, e demonstram a indignidade de Esaú para servir como a próxima figura na linha patriarcal. Então o objetivo aqui é mostrar como Esaú era indigno. Né? Então, ao contrário de Abraão, que se fez todo um esforço para conseguir uma esposa para Isaac, aquela coisa toda, né? De repente, o que você tem aqui? Você tem Esaú, né, que vai lá e fica com qualquer uma, né, no meio da terra ali. Tá? E isso vai se agravar no capítulo seguinte, conforme veremos. Tá bom? Pessoal, chegamos ao final então da nossa aula de hoje. Muito obrigado pela presença e pela audiência de todos vocês. E se você, como eu, acredita na importância deste trabalho e deseja contribuir para que ele continue, afinal, se você se alimenta deste trabalho, é sua responsabilidade ajudar para que ele seja feito, né? Não apenas sugar, senão como é que fica também, né, a gente pedindo ao Eterno por bênção, se a gente só suga, né? Então, não faça isso. Ajude também o nosso trabalho, né? A gente pede apenas para quê? Para que a gente possa continuar adquirindo materiais, fazendo mais vídeos e podendo trazer esse conteúdo para mais pessoas. Muito obrigado, você pode fazê-lo através de uma dessas contas que estão indicadas aqui no seu vídeo. E até a próxima, se o Eterno assim nos permitir.